Fala galera do Ovelhas que Pensam e do Libertas.org. Eu sou o Gustavo, sou administrador do Ovelhas que Pensam e a gente vai comentar sobre, eu vou comentar sobre um assunto que tem sido muito polêmica, até mesmo, e foi polêmica no Ovelhas que Pensam e é polêmica em todo lugar, que é a questão do dízimo. As pessoas normalmente não entenderam que a gente não está aqui para condenar você ou qualquer irmão que seja que dá o dízimo, que pratica isso, que tem isso para si. A gente não está aqui para isso, a gente simplesmente está aqui para analisar exatamente as palavras de alguns pregadores, alguns irmãos que taxam isso como uma lei que Deus deixou para o povo, para nós, que Jesus deixou para nós e que deve ser feita, deve ser uma coisa que deve ser, se você não fizer, você está roubando a Deus. É isso que muitos falam, é isso que você vê muitas vezes em pregações, as pessoas falarem isso. E isso tem sido, muitas pessoas têm sido acusadas de estar roubando a Deus por conta dessa mensagem, que é uma mensagem que não é verdadeira. Primeiro, uma das coisas que eles mais utilizam para justificar isso é o texto de Malaquias 3:10. Com certeza você deve ter ouvido esse texto milhares de vezes nos momentos em que vai ser retirada a oferta e se vai ser cobrado o dízimo nas igrejas. E sem analisar o que está realmente escrito e para quem ele foi escrito. O primeiro ponto que a gente tem que observar nesse texto é as coisas que estão no Antigo Testamento, ou até mesmo na Bíblia, não só nesse texto, mas na Bíblia em si. As coisas que estão no Antigo Testamento, elas são para nós? Ou elas simplesmente contam ou narram a história de um povo específico, um povo que antigamente era o chamado povo de Deus? É exatamente isso. O Antigo Testamento não tem nada que se refere para nós, que somos brasileiros, ou americanos, enfim, ou que estamos agora vivendo a época da graça. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa compreender, que a lei, ela é para os judeus, não para nós. Mas agora eu gostaria que você parasse para analisar só uma coisa no texto de Malaquias 3:10. Se você acredita realmente que você, ao não dar o dízimo, você está roubando a Deus, preste bem atenção nessa parte do versículo. Ele fala assim: vocês me perguntam, me questionam no que nós roubamos a ti. Poderá o homem roubar a Deus? No que nós estamos te roubando? E Deus faz dar a resposta nos dízimos e nas ofertas. Você já parou para analisar isso? Exatamente essa passagem que Deus fala que estavam roubando ele nos dízimos e nas ofertas? Ora, se o dízimo é lei, claro, nós temos que seguir. Mas e oferta? Oferta não é ensinado que é algo voluntário, é algo que parte de você querer dar. Então como é que eu posso estar roubando alguém naquilo que é voluntário, naquilo que eu faço se eu quiser? Ora, o dízimo é lei, é necessário dar. Se você não dá, você está roubando. Isso para o povo de Israel, isso para a lei mosaica. Mas a oferta é algo voluntário, é algo que é meu e eu dou se eu quiser. Então quer dizer que se eu por acaso quiser dar alguma coisa para alguém e eu resolver não dar mais, eu vou estar sendo ladrão, vou ser ladrão por não ter dado? Não, aquilo é meu, nunca foi da outra pessoa. Então a oferta nunca foi de Deus. A oferta é dada a Deus voluntariamente. Então por que Deus chama alguém de ladrão por não dar algo que seria voluntário? Isso não soa estranho? E é aí que você tem que parar para analisar. Será mesmo que Deus estava falando para o povo? Ao invés de você pegar o texto somente de Malaquias 3:10 para fundamentar toda uma coisa, toda uma ideologia, por que você não pega e lê todo o contexto? Você vai ver que lá no capítulo 2, no início, a gente vai colocar aqui para vocês, Deus está se dirigindo aos sacerdotes. Ele fala: agora eu estou falando para vocês, sacerdotes, uma vez que os sacerdotes eram responsáveis por recolher a oferta e os dízimos do povo, para que ele pudesse distribuir isso entre o órfão, a viúva, o peregrino, e entre eles mesmo, por eles serem da tribo de Levi, e a tribo de Levi não teve parte na herança. Então Deus pensava o dízimo como uma questão de preocupação com as pessoas que não tinham o que comer. O dízimo era simplesmente isso, questão de amor. E uma coisa muito importante, o dízimo nunca foi dinheiro. Se o seu pastor te chama de ladrão por não dar o dízimo e ainda te cobra isso em dinheiro, além de ladrão, ele está te ensinando uma coisa muito errada. Porque o dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. O dízimo sempre foi alimento. Tanto que a palavra dízimo,
palavra dízimo não tem o sentido de 10%, tem o sentido de ceifa, ou seja, tudo que você recolhe da terra, tudo que é produzido da terra. Aí você poderia até me questionar, claro, o dízimo não era dinheiro porque não existia dinheiro, muito errado. Acompanhe com a gente no texto aí do Antigo Testamento, lá em Gênesis, se eu não me engano, ou em Êxodo, que fala que José do Egito foi vendido por seus irmãos por dinheiro. Ele foi vendido como escravo e a caravana que passou foi em troca de dinheiro. Além do mais, se o seu pastor quer mesmo viver na lei, na época da lei, esquecendo a graça, fazendo com que o sacrifício de Jesus foi em vão, dá uma conferida no texto de Levítico 14, versículo 22. Lá você vai ver que se Jerusalém for muito longe para a pessoa que vai oferecer o dízimo, ele não precisa ir até Jerusalém. Ele pode muito bem pegar todo o dízimo, pegar tudo aquilo que ele recolheu da terra, vender, pegar o dinheiro, comprar tudo o que ele quiser e comemorar com a família dele. E assim ele vai estar fazendo conforme a lei ordena. Observa melhor isso. A gente não está aqui querendo passar uma verdade absoluta. A gente está aqui querendo refletir sobre determinada questão. E é como eu falei no começo, a gente tem que saber analisar a Bíblia de uma forma geral, não simplesmente pegar um versículo e querer fundamentar toda a ideia por trás daquilo. Como eu disse, lê o capítulo anterior, lê Malaquias todo para você entender, pelo menos, né? Porque é um livro, gente. Um livro a gente não lê metade e diz que já sabe a história completa. Então a gente precisa ler todo o contexto. Lá em Malaquias capítulo 2 você vai ver que dali em diante Deus não está mais direcionando o diálogo para o povo, mas sim para os sacerdotes. Porque os sacerdotes eram quem estavam realmente roubando. Em vez deles atenderem a necessidade do órfão, da viúva e do peregrino, eles estavam retirando toda aquela parte para eles e comendo do melhor e repassando coisas, as migalhas, para as outras pessoas, para esses que também necessitavam da parte do dízimo. Então é por isso que Deus fala os dízimos e as ofertas, porque os sacerdotes não estavam se contentando não só com o dízimo, mas também com a oferta do povo. Então analise melhor e qualquer dúvida, qualquer opinião que vocês tiverem, vocês podem estar colocando aqui. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado aí pela atenção e até mais.